Aplauda Jesus. Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos nessa noite, com tanta alegria. Hoje vai ser a última mensagem dessa série. Faz assim, irmãos, faz assim, para eu ver que está falando a verdade, né? Quantos aqui estão felizes para a glória de Deus? Olha para quem está do seu lado e diga para esse irmão maravilhoso aí: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. E quando este culto terminar, o teu cálice vai transbordar. Agora vamos aplaudir Jesus bem forte, Lagoinha. Glória a Deus. Como eu amo falar de Jesus, irmãos. Essa série está acabando hoje, mas tem algo novo aí para o próximo domingo. Deus, Ele é tão maravilhoso com a gente. E a gente falou durante essas semanas sobre a luz, a importância da luz, o propósito da luz. E eu quero apenas fazer aqui uma retrospectiva daquilo que nós ministramos. E esses vídeos, eles estão também lá no nosso canal do YouTube. Você que ainda não segue o nosso canal Lagoinha Valparaíso, siga lá, compartilhe, curta os vídeos. Nossa equipe de mídia aí tem feito o melhor para o Senhor, para que aquilo que nós fazemos aqui seja uma janela para que outras pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Eu aprendi que Roma construiu as estradas quando eles conquistaram o mundo antigo. E essas estradas que Roma construiu para que pudessem facilitar na logística aí dos seus exércitos, essas mesmas estradas que Roma criou, os apóstolos utilizaram, os missionários utilizaram para que o evangelho fosse espalhado, para que o evangelho fosse propagado. E hoje nós temos aí as estradas digitais. Hoje nós temos caminhado aí de uma forma digital, mundo afora, essa bênção de Deus. Hoje você está aqui e você pode comunicar com o outro lado do mundo. E eu creio, irmãos, que é a palavra de Deus se cumprindo, está próximo o tempo, e que nós como igreja do Senhor possamos estar preparados. Então, em primeiro lugar, relacionado a esse tema Iluminados, aquilo que nós falamos em primeiro foi: brilhe como a luz. Nós precisamos brilhar como a luz. Diga assim: eu preciso brilhar como a luz. Depois nós falamos sobre acender a luz do conhecimento. Diga: eu preciso acender a luz do conhecimento. Depois nós ministramos sobre luz para o propósito. Diga: eu preciso colocar luz no meu propósito. Diga mais uma vez: eu preciso colocar luz no meu propósito. Nós falamos na semana passada sobre viver o calor da luz. Estava tão frio, né? E a palavra conectou aí direitinho. Viver o calor da luz, viva o calor da luz. E hoje, o complemento de tudo aquilo que nós ministramos, mais uma mensagem única, né, que Deus preparou para essa noite, é falar sobre luz para fazer o bem. Então você vai olhar para pelo menos duas pessoas aí, você vai falar: seja uma luz que faça o bem. Seja uma luz que faça o bem. Então, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4 também. Gênesis 4, versículo 4, diz assim a palavra: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Uma das realidades que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus é que se o Senhor
nos chamou para sermos luzes, se Jesus disse: eu sou a luz do mundo, se Jesus falou para a sua igreja que nós também somos essa luz, o nosso propósito é iluminar. O seu propósito é iluminar, é irradiar. O seu propósito, irmãos, é que o mundo não fique na escuridão quando você estiver presente. Se nós sairmos dessas portas sem sermos acesos, sem estarmos iluminados, o mundo ele vai permanecer na escuridão. E essa não é a vontade de Deus. Então, eu entendo diante dessa palavra que o contexto, a realidade que Caim viveu, é uma realidade onde o mundo vive. É uma realidade onde hoje muitas pessoas estão vivendo. Pessoas onde aquilo que está aceso não é o que é bom. Aquilo que está aceso é aquilo que é mal. Aquilo que está aceso é aquilo que causa ira. Aquilo que está aceso é o que faz o semblante cair. Aquilo que está aceso é o que deixa a pessoa irritada. Hoje nós vivemos em um tempo difícil, em um tempo de trevas. Eu já citei aqui que se nós olharmos o mundo pelo lado de fora, o mundo vai parecer um lugar bem iluminado sendo visto pelo lado de fora. Mas quando nós entramos nesse mundo, quando nós entramos para dentro das casas, quando nós entramos para as escolas, quando nós entramos, irmãos, nos lugares, nós percebemos que há uma escuridão tremenda, que há uma escuridão tomando conta, que há uma escuridão dominando pessoas, controlando pessoas. Mas essa nunca foi a vontade de Deus, porque o Senhor Ele quer que nós possamos dominar sobre o pecado, dominar sobre a escuridão, dominar sobre aquilo que nos causa o mal, aquilo que faz mal para nós. Então eu vejo aqui nessa palavra que Caim, ele tomou uma iniciativa, mas com o coração errado, mas da forma errada. Se olharmos os versículos anteriores, nós vamos ver que o primeiro a levar a oferta foi Caim. Mas Deus, Ele não se agradou da oferta que Caim levou, porque Deus, Ele olha para o coração. Deus, Ele te conhece, Deus, Ele me conhece. Deus, Ele nos conhece como ninguém mais conhece. Deus, Ele conhece o profundo, o íntimo. Deus conhece a mente, Deus conhece o coração. O Senhor, Ele tem esse poder, Ele é onisciente, Ele é o nosso Criador. Então não é o que eu entrego, mas como eu entrego. E como Caim entregou algo para Deus, não o agradou. A palavra diz que o Senhor, Ele não se agradou da oferta de Caim. E isso gerou nele, e isso colocou para fora nele, da vida dele, algo que já estava interno, algo que já estava dentro. E o que Deus fala para Caim é o que Deus fala para a humanidade. Deus falou para Caim aqui: por que que você está irado? Por que que você está com o semblante caído? Por que que você está desanimado? Por que que você está triste? E o conselho de Deus para Caim é: se você fizer aquilo que é bom, você não vai ficar de pé, as coisas não vão acontecer, você não vai se levantar. Irmãos, há uma porta diante de nós, há um acesso que Deus já liberou para que nós possamos entrar, e esse acesso é entendermos que a vontade dEle é que nós façamos o bem. Há uma opção para eu, há uma opção para você, não importa o que fizemos até aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nem se lembra mais do nosso pecado quando nós o deixamos, quando nós confessamos. Agora, como será daqui para frente, foi o que Deus falou para Caim: olha só, se você fazer o que é certo, as coisas vão acontecer, eu vou me agradar. Se você fizer aquilo que é certo, você vai ser abençoado. E o conselho de Deus é: cuidado, porque o pecado ele está na porta, a escuridão ela está na porta, irmãos. As trevas elas querem dominar o nosso coração e a nossa vida. As trevas elas querem dominar, a escuridão ela quer dominar.
A escuridão, ela quer ofuscar a luz que há em você, a luz que há em mim, e nós não podemos permitir isso, porque é uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, aonde nós podemos governar isso, aonde nós podemos dominar sobre isso, e governar sobre isso, e dominar sobre isso, não é pela força do nosso braço, mas por aquilo que foi aceso dentro de nós, que é a luz do Senhor. E essa luz, ela garante a tua vitória, essa luz, ela garante que você vai fazer aquilo que é certo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Deus quer iluminar o nosso caminho. Deus, Ele quer iluminar aquilo que Ele tem direcionado para cada um de nós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo, irmãos. Deus criou os céus, Deus criou a terra. E no versículo 2 vai dizer que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Irmãos, Deus é perfeito, o que Deus cria é perfeito. Deus criou você à imagem e à semelhança dele, e o mal, ele quer distorcer aquilo que é bom. O projeto do inimigo é distorcer aquilo que é bom. E quando Deus se depara com aquilo que é vazio, Ele enche. Quando Deus se depara com algo que está sem forma, Ele transforma. Quando Deus se depara, irmãos, com algo que está no escuro, Ele traz luz, porque o Senhor, Ele é um Deus bom, um Deus perfeito. Ou seja, aonde tem algo vazio, aonde tem algo sem forma, aonde há trevas profundas, o Senhor, Ele tem uma ação, Ele tem uma palavra a liberar, o agir de Deus. O Senhor disse: haja luz. Deus disse: haja luz. Eu quero trazer essa palavra para a tua vida, irmãos. Eu não sei o que pode estar no escuro, eu não sei o que pode estar em trevas, mas o Senhor, Ele quer trazer luz para isso. O Senhor, Ele quer falar: haja luz na tua vida, haja luz nos teus projetos, nos teus negócios, haja luz na tua família, haja luz, queridos, em tudo aquilo que você fizer no teu espírito, haja luz nas tuas emoções. O Senhor, Ele quer trazer luz àquilo que está no escuro, aquilo que está vazio, aquilo que está sem forma. Então, se tem alguma área que precisa de luz na sua vida, apenas peça ao Senhor, apenas reconheça isso, e o Senhor, Ele vai agir, irmãos. Deus, Ele está trabalhando por nós, Deus, Ele está trabalhando pela sua igreja. O Senhor está trabalhando do alto para que você seja uma pessoa abençoada nessa terra. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Irmãos, aquilo que é bom vem do alto, aquilo que é bom para a tua vida vem do alto. O que Deus preparou para você vem do alto. E aquilo que vem do alto é bom, aquilo que vem do alto é agradável, aquilo que vem do alto é perfeito, porque essa é a vontade de Deus. Queridos, o Senhor, Ele tem coisas boas a liberar sobre os seus filhos. Ou seja, aquilo que acontece no céu precisa acontecer na terra. Então tudo que é bom vem do alto. Ou seja, talvez eu estou buscando coisa nessa terra que não é boa. Talvez nós achamos que as coisas boas estão nessa terra, irmãos, e excede o nosso entendimento aquilo que é bom. Só sabe aquilo que é bom quem já experimentou algo que vem do alto. Eu só aprendi acerca de coisas boas depois que eu comecei a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu posso dizer que aquilo que eu vivo verdadeiramente é bom, aquilo que eu vivo verdadeiramente é perfeito, aquilo que eu vivo realmente é extraordinário, porque eu vivo a palavra de Deus, sabendo que toda boa dádiva e que todo dom perfeito vem do alto e descem sobre mim. Tiago 1,17 diz: e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O teu Pai é o Pai das luzes.
O teu Pai, Ele não muda. Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Diga comigo, Deus é bom o tempo todo, Ele é bom. Irmãos, Deus não muda, Deus sempre será bom. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é bondade. E o Senhor, Ele está aqui nesse lugar para liberar sobre a sua vida essa bondade. Ele não muda, nós mudamos. Ele não muda como sombras inconstantes, nós mudamos, irmãos. Nós mudamos. Em tempos de trevas, nós mudamos o comportamento. Em tempos difíceis, nós mudamos o comportamento. Muitas das vezes somos inconstantes naquilo que nós fazemos. Agimos de acordo com o ambiente que nós estamos e não entendemos que somos nós que mudamos o ambiente. O ambiente, ele não pode mudar você, é você que tem que mudar o ambiente onde você está. O propósito da luz é iluminar onde está escuro. Pode ser tamanha escuridão aonde você anda, aonde você trabalha, pode ser tamanha escuridão o local aonde Deus posicionou você, mas esse lugar, ele vai ser iluminado por você. Deus nos chama para sermos luz do mundo, irradiando, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa irradiar. Você precisa irradiar, irmão. Nós precisamos irradiar o bem em todas as esferas da vida. Deus nos chamou para irradiar o bem. Irradiar, irmãos, é quando você toca. É sair de você e ir para outro lugar. É você tocar pessoas com essa luz que Deus acendeu na sua vida. Você precisa tocar as pessoas. Você precisa irradiar as pessoas. As pessoas, elas precisam sentir aquilo que você está sentindo. As pessoas precisam viver aquilo que você está vivendo. Mas isso só vai acontecer se nós fazermos o bem, fazermos o que é certo. Abel fez algo simples. Ele fez o que é certo. E o que é certo muitas das vezes são coisas simples. E ele fazendo o que era certo, ele tocou a Deus. Ele agradou a Deus. O Senhor se atentou, o Senhor olhou para a oferta de Abel e se agradou, porque ele tocou o coração de Deus. Porque ele foi uma luz, irmãos. E a luz é isso, ela toca através daquilo que ela faz. Então nós precisamos, irmãos, para irradiar em todas as esferas da vida, vivermos como luz para fazer o bem. Em primeiro lugar, ter bons olhos. Tenha bons olhos, é muito simples. Olha para quem está do seu lado aí, irmãos. Fala assim para essa pessoa: tenha bons olhos. Ter bons olhos não é ter o olho bonito, né? O olho verde, o olho azul. O olho aí de tudo que é cor, né? Meu olho é caramelo, né, meu amor? Olho de mel, né? Não, irmãos, ter bons olhos é olhar como Deus olha, é enxergar como Cristo enxerga, termos bons olhos. Quando nós temos bons olhos, irmãos, as coisas, elas acontecem. Quando nós temos bons olhos, as coisas, elas acontecem. Em Mateus capítulo 6, versículo 22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Nós precisamos colocar luz nos nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, ter os olhos bons. Quando nós temos um encontro com Cristo, a primeira coisa que Ele faz é limpar os nossos olhos. Ele tira a escama dos nossos olhos para a gente começar a enxergar aquilo que é bom. Em Apocalipse, Jesus falou para a igreja: olha, compre colírio, né? Use do meu colírio, coloque colírio nos teus olhos. Queridos, o que Deus tem para a nossa vida é uma limpeza de olhos. O que Deus tem para a nossa vida é uma clareza naquilo que nós estamos enxergando. E nós precisamos ter bons olhos em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje o problema é porque os olhos estão maus. Essa palavra diz que o olho, ele é a lâmpada do corpo. Ou seja, é uma entrada, é uma janela para o teu corpo. Ou seja, se você está vendo aquilo que é bom, o reflexo disso vai ser você viver o que é bom. Se você olha aquilo que é bom, o que vai produzir em você são coisas boas. Infelizmente hoje os nossos olhos, eles estão vendo o que não deveria ver.
nós olhamos coisas ruins, nós enxergamos a maldade, nós vemos a maldade todos os dias, quando a gente liga um noticiário, quando a gente olha uma rede social, por onde nós olhamos, o que a gente enxerga é escuridão, irmãos. Mas se nós ficarmos olhando somente para isso, nós seremos contaminados, irmãos, com aquilo que é mal. Eu não sei se você já observou, mas hoje quando você liga uma televisão, o que passa é notícia mal. Quando você olha o teu celular, o que passa é notícia mal. Porque o mal, ele alimenta algo. O mal, ele desperta nas pessoas a vontade, irmãos, fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que está no escuro. Isso agrada o homem, isso agrada o ser humano. O ser humano, ele é tendencioso a errar, ele é tendencioso a pecar, ele é tendencioso a fazer o mal. Hoje nós estamos aí em 2025 depois de Cristo. Adão, próximo de Deus, ele errou, ele pecou. Caim, filho de Adão, pecou, matou o irmão, errou. Irmãos, nós somos tendenciosos a fazer aquilo que é mal, e nós precisamos mudar esse algoritmo da vida, a ponto de nós entendermos que aquilo que nós precisamos enxergar em todas as situações são coisas boas, porque se eu começo a enxergar aquilo que é bom, a resposta que eu vou ter são coisas boas. O algoritmo da minha vida, ele vai ser mudado, e aquilo que vai aparecer diante dos meus olhos são coisas boas. Então, irmãos, se você olhar para coisas boas, o que você vai começar a contemplar todos os dias na sua vida, as coisas que vão acessar você são coisas boas. Boas pessoas chegarão, boas informações chegarão, boas notícias chegarão, e Jesus nos chamou para viver uma boa nova, uma boa notícia, que é a sua palavra, que é a realidade do reino de Deus, que é o evangelho. Então, irmãos, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. É isso que o Senhor nos chamou para viver. Ter luz nos olhos, irmãos. Comece a enxergar aquilo que é bom, mesmo se está escuro. Enxergue aquilo que é bom nas pessoas. Enxergue aquilo que é bom diante de uma adversidade, diante de uma tempestade. Talvez você está enfrentando um problema. Irmãos, dê glória a Deus, porque o Senhor, Ele está nesse problema contigo. Dê glória a Deus. Se você está enfrentando um deserto, Deus está contigo nesse deserto. Comece a enxergar coisas boas em meio a tempos difíceis. Nós conseguimos enxergar de outra forma, porque a nossa luta não é carne e sangue, sim contra principados e potestades do inferno, que o tempo todo querem nos atingir. E nós não seremos contaminados, irmãos. Nós não viveremos em trevas, não. Nós seremos luz por onde nós passarmos. Em Salmos capítulo 139, versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É dessa forma que nós temos que nos posicionar. Senhor, sonda o meu coração, se aquilo que eu estou vendo é bom, ou se aquilo que eu estou vendo é mal. Nós precisamos blindar os nossos olhos, irmãos, e o que o Senhor, Ele abriu o teu olho é para coisas lindas e extraordinárias. Deus, Ele abriu o seu olho para que você contemple a glória dEle. Deus, Ele abriu o teu olho para que você consiga enxergar por detrás de qualquer situação, para que você consiga enxergar uma terra prometida atrás do deserto, para que você consiga enxergar a outra margem dentro da tempestade. Deus, Ele quer que você enxergue, queridos, a vitória em meio a uma muralha levantada diante de você. Deus, Ele quer que você enxergue um reinado depois de um gigante a ser enfrentado. Deus, Ele quer que você enxergue com os bons olhos todas as situações que vierem diante de você, irmãos. Quando nós enxergamos com bons olhos, irmãos, as coisas acontecem. E nós precisamos correr daquilo que é mal, não olhar aquilo que é mal. A forma como vemos o mundo influencia nas nossas ações. A forma com que você enxerga vai influenciar a sua atitude, o que você vai fazer. Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão resistentes, onde as pessoas não querem se relacionar,
onde as pessoas não confiam mais em pessoas, onde as pessoas não confiam mais em líderes, onde as pessoas, queridos, elas se bloqueiam, elas se isolam, elas se afastam, porque aquilo que ela está vendo não é bom. Irmãos, o mal, ele está lá fora. Deus falou para Caim, o mal está na porta, mas você pode fazer o bem, você pode fazer o certo. Não é porque um faz que todo mundo tem que fazer. Não podemos generalizar, irmãos. Ainda há coisas boas nesse mundo, ainda há coisas boas nessa terra, senão nós não estaríamos aqui na casa do Senhor. O Senhor chamou você para fazer a diferença, e assim como você está aqui para fazer a diferença, em todos os lugares da sociedade, também tem pessoas ali para fazer a diferença, para fazer o bem. Então comece a enxergar o bem em meio a lugares escuros. Vamos limpar a lente do óculos, irmãos. O óculos, quando está sujo, ele distorce a visão. O óculos embaçado, nós não enxergamos com clareza. Assim é o nosso coração quando está contaminado. Quando o coração está contaminado, quando os olhos estão maus, o que há no nosso corpo é escuridão, é treva, é dúvida, é incerteza. E o Senhor, Ele já levou sobre Ele, irmãos, qualquer tipo de incerteza, qualquer tipo de dúvida. O Senhor, Ele já levou sobre Ele as tuas enfermidades. O Senhor já curou você, irmão. Isso não pode atingir você. Não tem obra do inferno que pode paralisar a sua vida. Não pode bloquear você, não. O Senhor, Ele te chamou para fluir. Então saiba separar aquilo que é bom. Saiba separar aquilo que é bom, porque ainda tem boas coisas. Ainda tem boas igrejas, ainda tem bons trabalhos, ainda tem bons chefes, ainda tem bons políticos, ainda tem boas pessoas, bons médicos, bons policiais, bons bombeiros, ainda há boas pessoas. E o mal jamais vai vencer o bem, irmãos. Jamais podemos permitir com que o mal vença o bem. Nós precisamos saber separar, mas a gente só consegue separar se a gente se aproximar. 1 João, Gênesis capítulo 1, versículo 4 diz: Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aprenda com Deus o que Deus fez, Ele separou a luz e a treva. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Deus, Ele viu que a treva não era boa, então Ele fez separação entre luz e treva. Assim é a sua vida, assim são as suas decisões. Na sua caminhada, você precisa saber aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom para você. E quem vai te iluminar isso, irmãos, é o próprio Deus. Ele acendeu uma luz em você para que você não seja confundido. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: essa é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, Deus, Ele é bom e acabou. Pronto, e acabou, Ele é bom. O que Ele tem para a sua vida são coisas boas. E assim como Ele fez separação, nós também precisamos separar, porque não tem como eu falar que eu tenho uma luz boa na minha vida se aquilo que eu faço não é bom, se o meu caminho está errado, se eu estou fazendo aquilo que é errado, se eu estou fazendo aquilo que é mal. E uma forma de nós comprovarmos isso, irmão, saber separar o que é bom é isso, é relacionamento. O que essa palavra diz, que se nós estivermos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos contato com pessoas, nós conversamos com pessoas, nós temos bons relacionamentos. Quando nós olhamos com bons olhos, irmãos, nós construímos bons relacionamentos, e isso prova que o sangue de Jesus já nos purificou de toda a maldade, porque nós estamos vivendo outra realidade. Independentemente o que a pessoa faz com você, você não retribui da mesma forma. Você é uma árvore boa que produz bons frutos. Em Lucas capítulo 6, versículo 43 diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim,
tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, a boa árvore, ela dá bons frutos, e nós só descobriremos quem são as boas árvores a partir do momento que nós começarmos a andar com elas. A luz, ela não fala, irmãos. A luz, ela mostra. Luz não fala, luz mostra. Quando nós estamos perto, as coisas começam a iluminar, as coisas começam a esclarecer. Nós conhecemos pessoas, nós conhecemos situações quando nós estamos dentro delas, quando nós estamos próximo delas. Ali nós vamos saber verdadeiramente se aquilo é bom ou aquilo não é. E se não é bom, irmãos, nós não podemos caminhar junto. Não caminhe junto com aquilo que é mal. Há uma separação entre Deus e o pecado. Há uma separação entre as trevas e a luz. Há uma separação daquele que é com aquele que não é. Irmãos, Deus, Ele abriu o mar vermelho para separar o povo de Deus dos seus inimigos. Irmãos, há uma separação, e nós precisamos entender que essa separação é o Senhor que nos pede. Nós não podemos participar de duas mesas. Ou nós comemos de uma, ou nós comemos de outra. Nós só temos um único caminho para Deus, que é o sim ou o não. Não podemos ficar em cima do muro, na incerteza, não, irmãos. O Senhor, Ele nos chamou para estarmos posicionados, e o que vai fazer a gente se posicionar, entender o que é certo, entender o que é errado, entender o que é bom, entender aquilo que é mal, é se a gente tiver uma mente renovada. Discernir o que é bom exige uma mente renovada. E discernir o que é bom, irmãos, exige nós termos uma transformação de mente, trazermos luz, entendermos a palavra de Deus. É como uma lanterna. Tem coisa que está acesa, mas não é porque está aceso que é bom. Não é porque está aceso que é certo. É como uma lanterna com a pilha fraca. Você entra num ambiente escuro, você pega a lanterna e a lanterna está com a pilha fraca. Você não consegue iluminar nada. A luz está acesa, ela está funcionando, mas ela não ilumina nada, irmãos. Assim somos nós. Não é sobre estar aceso, porque a ira de Caim se acendeu. Não é sobre estar aceso. Nós falamos aqui dos filhos de Arão que levaram fogo estranho para o altar e foram consumidos por Deus. Não é sobre estar aceso, irmãos, é sobre iluminar. O Senhor chamou você para iluminar. O Senhor chamou você para ser um povo santo, um povo separado. Jesus, Ele chamou você para que você seja santificado. Você é santo, separado por Deus. Deus fez separação e por isso que Ele te escolheu. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, a treva não tem mais poder sobre a sua vida, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor, que é a luz. Olha para quem está do seu lado e diga: seja uma luz dimerizável. Dimerizável, irmãos, olha o nome esquisito esse, né? Ser dimerizável, irmãos, é ser controlado. A luz, ela é controlada. Hoje nós temos a tecnologia. Hoje a luz, ela consegue ser controlada. Se a gente pede para baixar a luz, ela abaixa a luz. Se a gente pede para aumentar a luz, haja luz aí, ela aumenta a luz. Pisca a luz agora aí, vamos piscar essa luz. Dá para piscar? Piscou. Abaixa a intensidade, aumenta, pisca, apaga, acende. Amém, irmãos, olha isso. Sabe o que esse comando que eu enviei, irmãos, é o comando que o Senhor Deus, Ele quer enviar sobre a sua vida. Porque a luz que você carrega, ela não é sua. Essa luz que você carrega, ela é controlada pelo Pai das luzes. Ela é controlada por Deus. Se é para o nosso Deus, aplauda mais alto a Ele, glorifique o nome do Senhor, porque Ele está com o controle do dimmer em suas mãos. Seja uma luz dimerizada, controlada por Deus, irmãos. Assim como a luz dela não é própria, ela reflete a luz do sol, e a luz brilhando cheia, ela só está brilhando 20% da sua capacidade, irmãos. Aquele brilho todo, só 20%. Deus sabe
a forma com que você vai brilhar e iluminar. É Ele que controla. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e 23 diz: para com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo falando, eu sou coparticipante, não sou eu que faço, eu apenas coopero, porque quem está fazendo é Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, eu sou admirizável, eu sou controlado por Deus, eu sei estar em todos os ambientes, eu sei iluminar todos os ambientes. Eu consigo ter a linguagem daquele que está fraco, daquele que está forte. Paulo, ele sabia comportar em qualquer situação, irmãos. E o Senhor te chamou para fazer a diferença onde você está. Deus vai te dar estratégia para você ganhar a sua casa, para você ganhar o seu trabalho, para você ganhar vidas para Cristo, porque isso é uma missão da luz, é iluminar. E Paulo, ele declarou nessa palavra que ele faz tudo isso por causa do Evangelho. Irmãos, tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você tem nessa terra, precisa ser por causa do Evangelho. É sobre vidas, é sobre pessoas. Tu, Senhor, Salmo de número 18 diz, versículo 28, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Se há algum caminho mau no nosso coração, o Senhor transforma a luz em trevas. O Senhor, Ele muda caminho, o Senhor, Ele transforma, o Senhor faz da forma que Ele quer, irmãos. É no tempo dEle. Nós precisamos ser controlados por Deus, porque se nós iluminarmos demais, às vezes um ambiente escuro, ao invés de nós trazermos ali para as pessoas uma visão clara e nítida do que é Cristo, do que é o Evangelho, nós vamos ofuscar a vista das pessoas. Quando você está num ambiente muito escuro, irmão, você não pode sair num clarão, porque senão você pode até cegar, até cega. Luz forte demais até cega, irmãos. O Senhor, Ele tem o controle da tua luz. O Senhor, Ele vai fazer você brilhar na intensidade certa. Você vai adaptar-se às situações sem perder a sua essência. Ele vai manter a tua lâmpada acesa. E para finalizar, nós precisamos permanecer na luz em tempos de trevas. Permaneça, olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, permaneça aceso. Meu irmão, permaneça aceso, permaneça aceso. O Senhor chamou você para permanecer aceso. A luz que Deus acendeu na tua vida, não tem homem nessa terra, nem demônio no inferno, não tem ninguém que vai apagar aquilo que Deus acendeu em você. Apenas permaneça. O permanecer não é fácil, mas é preciso. Não importa como começamos, e sim como nós terminamos. Permaneça. Aquelas virgens, haviam 5 que eram loucas, nécias. Elas não permaneceram. Tinha luz, tinha azeite, mas não permaneceram. Mas aquelas que eram prudentes, que eram obedientes, que eram boas, elas também tinham suas lamparinas, elas também tinham azeite, elas também tinham a luz, mas a luz delas permaneceu. Permaneça, irmão. Mateus capítulo 5, glória a Deus, ainda bem que eu vim, Jesus. Mateus 5,14, versículo 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Você está entendendo aqui, irmãos, que o propósito da luz é iluminar, é fazer o bem, é trazer ali naquele ambiente um conforto, é trazer naquele ambiente ali clareza, para que as pessoas possam enxergar. Deus, Ele acendeu você no lugar certo. Deus, Ele acendeu você no lugar certo. Deus, Ele te posicionou no lugar certo, irmãos. Se você é a única luz acesa da tua casa, dê glória a Deus, porque você está iluminando a tua casa. Se você é a única luz acesa lá no teu trabalho, dê glória a Deus, porque você está iluminando aquele trabalho. Se há um justo lá, Deus, Ele está lá, irmãos. Deus está contigo. Quando você pisa o teu pé lá, Deus está contigo. E Deus, Ele vai mover aquelas pessoas, porque se o Senhor te posicionou lá, foi com um propósito maior. Então permaneça. Tem pessoas que não sabem permanecer.
em meio às trevas, está num lugar difícil e ora para que Deus tire e fala: não, Senhor, aqui só tem gente entrevada, aqui só tem gente difícil. É nesse lugar mesmo que Deus quer te colocar, é nesse lugar que você precisa ser luz. Deus te colocou nesse lugar com um propósito maior, porque outras lâmpadas que ali estão também precisam ser acesas. Então olhe com bons olhos aquilo que o Senhor tem mostrado para você, porque obras maiores você fará em nome do Senhor Jesus. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Quando você está no lugar apropriado, quando você está no lugar onde Deus te posicionou, quando você não está escondido, pelo contrário, você está à mostra, você está visível. As boas obras que você vai fazer através da obra do Espírito Santo na sua vida será contemplada pelas outras pessoas, a ponto do Senhor ser glorificado por aquilo que Ele está fazendo em você, irmãos. As suas boas obras precisam glorificar ao seu Pai que está nos céus. O Senhor te chamou nesse tempo de treva, nesse tempo difícil, nesse tempo onde está próximo a vinda do Senhor Jesus, para que você faça o bem, para que você tenha boas obras, para que você tenha bons olhos, e por onde você passar, o nome do Senhor vai ser glorificado por aquilo que você está fazendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você será um José, aonde você trabalha, você é um José da sua casa, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor Deus vai prosperar, o Senhor Deus vai fazer, o Senhor Deus vai iluminar, porque não é sobre você, é sobre a obra que Ele tem a fazer através de você, porque não é somente sobre a sua casa. Há uma terra a ser conquistada, há nações a serem alcançadas pela tua vida. Aquilo que José fez na casa de Potifar, José também fez na casa, na prisão. E aonde José foi posicionado como uma luz ali no Egito, não foi sobre o Egito, foi para que todas as nações fossem alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. A escuridão não matou ninguém, as trevas não matou ninguém, porque ali havia uma luz posicionada no lugar certo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita. Diga: eu sou geração eleita. Reino de sacerdotes, diga: reino de sacerdotes, nação santa, repita comigo: nação santa, povo que pertence a Deus, diga: povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você foi chamado, Lagoinha, fique sobre os seus pés, seja aceso nessa noite, seja ativado nessa noite. A luz do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida, porque Ele te tirou do lugar das trevas, Ele te tirou da escuridão, Ele te tira da escuridão e te traz para a luz dEle. Oi gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos entendimento que a palavra de Deus, ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho, ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.